minha irmã, com alegria queremos partilhar um pouco sobre a liturgia deste domingo de Páscoa, dia da ressurreição de nosso Senhor, a partir do Evangelho de João, capítulo 20, versículos de 1 a 9. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao túmulo de Jesus, bem de madrugada, quando ainda estava escuro, e viu que a pedra tinha sido retirada do túmulo. Então ela saiu correndo e foi ao encontrar Simão Pedro e o outro discípulo, aquele que Jesus amava, e lhe disse: Tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o colocaram. Saíram então Pedro e o outro discípulo e foram ao túmulo. Os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. Olhando para dentro, viu as faixas de linho no chão, mas não entrou. Chegou também Simão Pedro, que vinha correndo atrás, e entrou no túmulo. Viu as faixas de linho deitadas no chão e o pano que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, não posto com as faixas, mas enrolado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo que tinha chegado primeiro ao túmulo. Ele viu e acreditou. De fato, eles ainda não tinham compreendido a Escritura, segundo a qual ele devia ressuscitar dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, meus irmãos e minhas irmãs, hoje nós, na liturgia do Evangelho, de uma maneira muito específica, nós escutamos a primeira parte do Evangelho de João, capítulo 20. Capítulo 20 nos traz uma série de relatos da experiência da ressurreição de nosso Senhor. Quase todos esses relatos são de um encontro com o ressuscitado. Apenas o de hoje é que não aparece, de fato, o ressuscitado. Mas também quer nos ensinar algo muito interessante. O Evangelho de João ele tem algumas características muito particulares e eu quero chamar a atenção, então, para duas delas na liturgia de hoje, neste comentário à liturgia de hoje. O primeiro é o fato de João dizer que Maria Madalena foi bem de madrugada, quando ainda estava escuro. Para João, a escuridão e a luz, a claridade, elas têm uma função muito específica. A noite, a escuridão, e o dia, a luz, a claridade, têm uma função muito específica. Em diversos momentos nós temos essa realidade. O verbo que era luz e veio para iluminar as trevas, ou mesmo Nicodemos, que por medo foi se encontrar com Jesus à noite. Uma forma de se esconder, a escuridão é uma forma de se esconder, também tem esse sentido. Também significa, justamente pelo fato de poder se esconder, a possibilidade de ficar escondido, de ficar obscurecido, de não ser encontrado, de não ser visto. E aqui está, de fato, aquilo que nós temos no Evangelho de hoje. Nós não sabemos se Maria Madalena foi, de fato, já de madrugada, ainda quando estava escuro, por medo. Afinal de contas, algo terrível estava acontecendo, estavam perseguindo ali Jesus pelos dias que se passaram, e até mesmo os discípulos. Ou também pode ser pela ansiedade de querer se encontrar ou ver o túmulo do Mestre, ou de prestar a sua homenagem. Mas o fato é que a função principal é trazer a realidade de que, enquanto nós não nos encontramos com o ressuscitado, a nossa mente ainda continua obscurecida. Não conseguimos compreender todas as coisas. Isso é um fato muito interessante. Veja, Maria Madalena, e esse encontro com o ressuscitado, aliás, esse encontro com o ressuscitado, ele não precisa acontecer vendo o ressuscitado. Não precisa acontecer desta maneira. Tanto é assim que Maria Madalena ela vai lá, se aproxima, e a primeira ideia que ela tem é que roubaram Jesus. Ela ainda não tinha se ligado, permitido, não tinha deixado que o seu coração ainda assimilasse a ideia da ressurreição, até porque eles não entendiam bem
o que isso significava. Mas que interessante. Ela vai e chama 2 discípulos, Pedro e o discípulo chamado de discípulo amado, no Evangelho de João. Os 2 vão. O discípulo amado, muito mais jovem, corre e chega na frente. Mas por respeito ao líder da comunidade cristã, ele para na porta. Ele chega a ver as faixas de linho que envolviam o corpo de Jesus, que estavam no chão, numa parte ali do túmulo, porém, ele não entra. Somente depois que Pedro entra, é que este discípulo entra. Então ele olha para essas faixas de linho, ele olha para o pano que envolvia também a cabeça de Jesus, e diz a palavra de Deus que ele viu e acreditou. Em seguida, o evangelista vai dizer, eles ainda não compreendiam o que significava a ideia da ressurreição. Mas é muito interessante perceber que este discípulo amado viu e acreditou. O que significa isso? Significa que ele já percebeu o que é que Jesus tinha vivido. Mesmo sem se encontrar com o ressuscitado, sem vê-lo, ele já tinha reconhecido o que tinha acontecido com Jesus. Então é muito interessante perceber esta realidade. O encontro com o nosso Senhor desfaz toda a escuridão do nosso coração, toda a escuridão da nossa mente e até mesmo dos nossos olhos, que não nos permite enxergar e compreender a verdade. A verdade sobre Deus, a verdade sobre Cristo e a verdade sobre nós mesmos. É sempre no encontro com o ressuscitado, essa experiência profunda da ressurreição, que nos faz compreender todas as coisas. Os discípulos só entenderam as Escrituras e também aquilo que Jesus ensinou de fato quando tiveram o encontro com o ressuscitado. E aqui entra o segundo ponto, a segunda particularidade e que nos chama a atenção. O ressuscitado não estava ali, ou pelo menos não enxergamos, ninguém enxergou o ressuscitado ali, mas no coração do discípulo amado, ele já estava fazendo a experiência do encontro com o ressuscitado, do encontro com o mistério da ressurreição. É por isso que o evangelista diz que ele viu e acreditou. Mas por quê? É muito interessante perceber que o evangelista o chama de o discípulo amado, ou seja, aquele que se permitiu ser amado por Cristo. Era um discípulo que permitia que o amor de Cristo tomasse conta do seu coração. E, portanto, é claro, tinha uma relação profunda com Jesus. E aqui está o grande segredo que ele quer nos ensinar. Nós todos podemos e devemos, é vontade de nosso Senhor, que cada um de nós possa ser discípulo e discípula amados dele. Então, é por meio desta vida de oração, é por meio desta intimidade com Cristo, que nós vamos tornando o nosso coração permeável ao amor dele. Esse amor vai moldando o nosso interior, moldando o nosso coração, segundo a vontade de Deus. E com isso também, nós vamos nos tornando tão íntimos do Senhor, que nós não precisamos fazer um encontro com o Senhor a partir dos sentidos. Eu não preciso mais ver o Senhor, ou como muitas vezes nós pensamos antes, eu não preciso sentir o Senhor. Eu preciso ser íntimo dele e ter a certeza de que ele está comigo. Nos momentos de dor, nos momentos de sofrimento, os nossos sentidos estão todos voltados para a nossa dor, para a nossa tristeza, para a decepção, para aquilo que nós vivemos. E aí nós temos dificuldade, inclusive, de imaginar que Deus está conosco, porque nós estamos voltados, o nosso foco está na dor. Então nós até mesmo nos sentimos sozinhos, sem perceber que nunca estamos sozinhos, que Deus está conosco, que nosso Senhor está conosco. Então, quando nós deixamos de lado essa ideia e passamos a olhar para o nosso coração, não focando apenas na nossa ferida, na dor,
mas para o nosso coração nós compreendemos a presença do ressuscitado. Uma outra coisa que é muito comum acontecer é que no início da nossa caminhada nós sentimos, o sentir é muito forte. Eu sinto a presença de Deus quando vou à Santa Missa, eu sinto a presença de Cristo quando vou a um momento de adoração, faço o meu momento de oração, numa vigília, num grupo de oração, o que quer que seja, né? No encontro de um movimento, de uma pastoral, e vai passando o tempo e eu vou deixando de sentir. E muitos acabam pensando, nossa, acho que Deus se afastou de mim, eu devo ter decepcionado a Deus, alguma coisa aconteceu, devo ter cometido algum pecado, algum erro e Deus me deixou. Não! Acontece que os nossos sentidos, eles são muito rasos, eles são muito superficiais. Deus quer falar conosco, tratar conosco na nossa profundidade. Esse é o chamado de Deus. Se você for ler, por exemplo, as obras de um grande santo e místico da igreja, São João da Cruz, uma das grandes referências de caminho espiritual, você vai perceber que dentro das possibilidades da noite escura, que existem de fato aproximadamente aí duas principais, e a primeira é a dos sentidos. Para quê? Para que nós compreendamos que não é o sentir que vai dizer da presença de Deus ou não. Deus pode estar presente mesmo que nós não o sintamos. E o discípulo que se deixa ser amado é aquele que percebe a presença de Deus mesmo sem sentir. É aquele que acredita mesmo sem sentir. Então somos chamados a viver esta realidade. É claro que Jesus, conhecendo as limitações humanas, depois ele vai aparecer. E a partir de agora, nesses dias todos em que nós vamos celebrar tanto as oitavas de Páscoa quanto o tempo pascal, nós vamos rezar, refletir, meditar com diversas aparições do ressuscitado. Ele sabe das nossas limitações, das nossas fraquezas humanas. Então Jesus vai aparecer, vai pedir para que toquem nele, vai tocar nos seus discípulos, vai comer com eles, como diz a própria primeira leitura de hoje. Enfim, Jesus vai fazer de tudo para que nós possamos ser iluminados. Que nosso coração possa ser iluminado, nossa mente possa ser iluminada pela presença do ressuscitado. E é justamente essa experiência com o ressuscitado que faz com que a gente também passe a enxergar de uma outra maneira. Enquanto a nossa vida ela é baseada nos bens materiais, no aqui e no agora, isso significa justamente que a nossa mente ela está obscurecida. Nós não estamos conseguindo enxergar a verdade. Nós não estamos conseguindo enxergar tudo que nós deveríamos enxergar. Principalmente a realidade espiritual, a realidade da vida eterna, a realidade da presença de Deus. A mente está obscurecida. É necessário esta relação com o ressuscitado para que a nossa mente se ilumine, nosso coração também, para que nós possamos enxergar aquilo que São Paulo vai dizer na segunda leitura. Por duas vezes ele fala sobre olhar para o alto. Ele fala, buscai as coisas do alto e esforçai-vos para alcançar as coisas do alto. Duas vezes seguidas, ele faz questão de reforçar esta realidade para que nós entendamos que a nossa vida não é só isso aqui. A ressurreição já nos diz disso. A ressurreição diz de vida eterna. Diz que a vida não termina aqui. A vida é um sopro. Esta parte da vida é um sopro. Mas ainda há toda uma eternidade para vivermos. E a pergunta que precisamos nos fazer é, diante da aparição do ressuscitado, diante da experiência com a ressurreição de nosso Senhor, nós deixamos o nosso coração aberto para que esta luz esclareça a nossa visão e sobre todas as coisas, e portanto nós permitimos que esse esclarecimento nos faça nos converter, nos faça mudar de vida e passar a enxergar as realidades do alto, as realidades ligadas à eternidade? Essa é a pergunta que nós precisamos fazer. Ou será que ainda estamos presos com uma visão
obscurecida apenas pelos bens materiais, por tudo aquilo que nós podemos alcançar aqui e agora. Que nosso Senhor nos ajude, que o ressuscitado nos ajude a perceber que nós somos chamados a viver esta mesma experiência, a experiência da ressurreição e a experiência da vida eterna. Sobre vós, sobre a vossa família, desça a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.